A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar uma série de perguntas com o nosso produtor, DW, acerca daquilo que é verdadeiro ou falso à luz da Bíblia Sagrada. E nós vamos para a primeira pergunta. Professor, o que dizer sobre o diabo que tinha a chave da morte e do inferno? Verdadeiro ou falso? Bom, ao longo das últimas décadas, teve muitos pregadores renomados que começaram a fazer essa afirmativa, né? E eu sempre procurei um fundamento bíblico para pregar esse versículo. E, na verdade, eu nunca encontrei um versículo na Bíblia que dissesse que Jesus ele precisasse, carecesse, que o diabo devolvesse a sua autoridade. Na verdade, o texto de Apocalipse, capítulo 1, diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. E o texto de Mateus, capítulo 28, 18, diz que foi o Pai que lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Então, óbvio que a Bíblia Sagrada ela não afirma que foi o diabo que teve que devolver as chaves da morte e do inferno. Até porque esse poder ele foi otorgado ao Pai e ao Filho. Professor, e sobre a questão de João 16:33, aonde os pregadores estão usando a palavra "Eu venci o mundo e vós vencereis"? Bom, na verdade, o texto de João, capítulo 16, o Evangelho de segundo João, capítulo 16, versículo 33, tem provocado, na verdade, uma contradição na mente da igreja e de muitos amantes da palavra de Deus. Porque o texto diz, digo-vos isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E ponto final. A grande questão dos pregadores e alguns professores estão dizendo que, acrescentando a frase vós vencereis, né? E a Bíblia não apoia, a Bíblia não dá margem para essa frase que entra como se fosse um texto inspirado e a Bíblia não aprova. Professor, a igreja deve guardar o sábado? A questão do sábado, ela é pregada por algumas instituições religiosas. Porém, a observância do sábado, na verdade, ela se contém para os judeus, né? Jesus, quando veio com as boas novas, ele disse que ele era o Senhor do sábado, né? E certa feita ele pregando em João capítulo 5, 18, a Bíblia fala que os judeus o perseguiam por quê? Porque Jesus ele dizia-se ser igual ao Pai, né? E porque ele também abolia o sábado. Então, os gentios eles não devem, eles não podem estar debaixo dessa observância que na verdade foi feita mais para os judeus, né? Nós estamos debaixo de outra dispensação. Professor, o Espírito Santo é realmente uma força ativa? Bom, existe um grupo aí religioso que está dizendo, está pregando aí, né? E que o Espírito Santo seria, né? Supostamente seria uma força ativa, mas à luz da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, né? Mas eles usam a questão do argumento de não ter o nome Trindade na Bíblia. Mas nós vemos que, se por exemplo, tudo bem, o Espírito Santo seria uma força ativa, mas uma força ativa chora, uma força ativa geme, uma força ativa fala, se comunica, uma força ativa tem poder. Então a Igreja de Cristo ela condena essa doutrina que se torna diabólica, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele é Deus na sua totalidade. Professor, os justos realmente herdarão a terra? Bom, existe uma instituição religiosa que dizem que os justos herdarão esta terra, só que a Bíblia Sagrada revela, através do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele já criou um novo céu e uma nova terra para aqueles que serão salvos, que na verdade esta terra aqui está guardada como uma virgem para o fogo. Então nós descartamos, nós não vamos ficar aqui, né? Malaquias diz no capítulo 4 do seu livro que não ficaria nem raízes nem ramos, né? Tudo será queimado e na verdade a igreja sim será arrebatada para a glória. Professor, foi ou não foi uma baleia que engoliu Jonas? E essa aí, na verdade, é uma curiosidade da Bíblia. Muita gente se engancha nessa linha de pensamento e muitos juram, na verdade, que não existiu uma baleia no texto. Mas o texto de Jonas, na verdade, identifica como se fosse um grande peixe. O texto de Jonas diz que é um grande peixe. Mas Jesus, quando estava pregando lá em Mateus capítulo 12,
capítulo 12, versículo 40, Jesus fala que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passaria 3 noites e 3 dias no ventre da terra. Então, é confirmado, sim, foi uma baleia, porque o próprio Cristo confirma que foi uma baleia. Professor, última pergunta. Jesus encarnou ou reencarnou? Bom, pessoal, na verdade a Igreja de Cristo ela não tem ela não precisa, não existe uma necessidade de ter dúvidas acerca desta matéria. Sobre a questão da encarnação e a questão da reencarnação. Ou seja, Allan Kardec e Chico Xavier, na verdade, são os pais da doutrina da reencarnação, né? Que dizem que o indivíduo após a morte, eles começam a encarnar em corpos, né? Até encontrar o karma perfeito e eles herdarem a vida eterna. Só que à luz da Bíblia Sagrada, a doutrina da reencarnação, ela é na verdade reprovada pelo próprio Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, na verdade, ele encarnou. O que significa a encarnação de Jesus? Na verdade, um espírito, né? Deus é o espírito, e na verdade ele foi necessário, ele precisou de um vaso, de um corpo, de uma matéria, para na verdade vir realizar o seu feito aqui, vir morrer pelos seres humanos e cumprir a obra que o Pai lhe confiou. Então, a doutrina da reencarnação, ela é reprovada na Bíblia Sagrada. E a doutrina da encarnação, ela é aprovada. O verbo que se tornou carne, Jesus Cristo, né? Na verdade, ele reencarnou. E a Bíblia, na verdade, narra a ressurreição, né? E não a reencarnação. Então, esta doutrina de Allan Kardec e Chico Xavier está totalmente reprovada à luz da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Deixe seu joinha, curte, comenta, compartilha e que Deus te abençoe.